Olá, bom dia Brasil, uma boa noite Austrália. Eu estava aqui em live recentemente e o Lucas, que está em Gold Coast, não o conheço, sendo bem sincero, decidiu entrar e bater um papo com a gente. Então vamos ver o que está acontecendo em Gold Coast com o Lucas, vamos ver como que está a vida por lá. É sempre legal a gente trazer essa transparência de pessoas que estão passando por estudo ou por visto de graduação ou por sponsor. Então deixa eu só chamar o Lucas aqui para a gente bater um papo, conhecê-lo primeiramente e entender como que tá a vida em Goldie. Deixa o Lucas falar, né? Fala, Lucas. Opa, Lucas, E aí, beleza? tudo bem com você, cara? Tô bem, graças a Deus, tudo certo. Pô, que bom. Tá conseguindo me ver e me ouvir? Sim, perfeito. Pô, legal. Pô, primeiramente, né, em nome da equipe da B2A, prazer, eu sou Rafael Sobreira. Acredito que você segue a nossa página, o nosso perfil. Sim. E aí eu tava aqui numa live, porque eu sempre gosto de abrir umas lives para poder conversar com o pessoal, se eles têm alguma dúvida referente a caminhos migratórios, é, tentar ali, né, colocar uma sugestão de uma consultoria ou algum programa. Mas prazer te ter aqui. Falando um pouco sobre você, Lucas. Onde que você tá, o que que você tá fazendo, como que tá a vida em Gold Coast? Então, eu sou do Espírito Santo, uma cidade chamada Linhares, lá no interior do Espírito Santo. Ah, Estou aqui na Austrália já faz mês, agora semana que vem vai fazer um ano já de Austrália. passa rápido, né? Passa, mas parece que tem 10 anos, sabe? Hum, Um ano equivale que a 10 anos. E sim. E vim com um visto de estudante, né? Aquela coisa que todo mundo chega aqui, 6 meses de inglês, aí depois corre para renovar para mais tempo. E aí Uhum. é isso, eu tô aqui faz um ano já. Poxa, legal. E o destino foi Gold Coast de primeira. No começo, assim, lá quando eu já tenho 26 anos, mas desde os 18 que eu sonho em fazer intercâmbio, né? E eu sempre pensei em ir para Estados Unidos, Canadá, né? Então a gente sempre tem aquele sonho, Califórnia, né? Nova York, Toronto, essas coisas. E aí, vamos botar aí há uns 7, 8 anos atrás, a Austrália não tinha essa, não tinha, não era um destino tão procurado como agora, né? Sim. E aí eu fui pesquisando mais, fui vendo Malta, fui vendo Nova Zelândia, fui vendo a Austrália. Falei, cara, eu não gosto de frio. Frio não vai dar pra mim. Então, já excluí metade da Europa, já excluí Buscou o metade dos Estados Canadá. Unidos, do Aham. Canadá também não dá pra mim. Falei, cara, eu vou encarar essa Austrália e ver o que que dá, ver o que acontece. E aí fui Uhum. planejando, planejando. É, assim, meus pais me ajudaram como puderam, mas eu tive que trabalhar em 2 empregos, salvar grana, pegar rescisão, fazer aquela coisa toda. E aí eu consegui juntar a grana mesmo pra vir pra cá. Uhum. Uhum. E escolheu Gold Coast como destino. Falou, vou lá para Gold Coast, lá não vou passar frio, vai ser uma cidade maravilhosa. Ou tinha pensado em Brisbane, E Sydney, Melbourne? eu estava entre Perth, Adelaide ou Gold Coast. Que eu não Uhum. queria uma cidade tão grande como Sydney ou Melbourne, Sim. que eu venho do interior, então, cara, eu vou me perder, vai ser difícil a adaptação. Então, eu não quero pegar uma cidade muito grande. Sim. E o custo de vida, né? Então, foi esses dois fatores que eu levei em consideração. Legal. E aí, vem Gold Coast com essa coisa de praia, 200 dias de sol por ano, aquela coisa toda, surf. E eu Ah, falei, não, e a cara, vibe é Gold muito boa, né, Coast. cara? É assim, é um paraíso na Terra em termos de natureza, em termos de estrutura, de segurança. Se bem que Gold Coast, né, tem as famosas festinhas que às vezes você está ali no meio de uma confusão, mas do resto é uma cidade super fácil de se localizar, Sim, muito transporte, plana. muito plana. Você tem uma bicicleta, você vai de uma ponta para outra. Você está Sim, sim. entre New South Wales e Queensland, tá? Brisbane tá do lado. Poxa, nossa, eu fico Exato. saudade de Gold Coast, cara. É um dos lugares que, assim, eu passei bastante tempo da minha vida aí, aproveitando também, trabalhando, mas que legal. Mas, Lucas, olha, sem falar de agência, sem fazer promoções, o Lucas, antes de chegar na Austrália, já tinha formação acadêmica, já tinha nível de inglês, como que tava?
O nível de inglês era básico, aquilo que a gente só aprende na escola. Fiz cursos particulares, assim, uns 2 anos antes de vir para cá. Só que quando a gente chega aqui, a gente se depara com uma outra realidade. A gente se É, depara né? com nativos, né? Aham. A gente, os nativos não têm legendas, então não tem como acompanhar. Uhum. Então, assim, eu achei que eu tinha um nível de inglês, e aí quando eu chego na escola, eu faço o teste, começo a escutar, eu sei que eu tenho outro nível de inglês. E aí eu terminei a minha faculdade, eu sou formado em administração, e aí assim que eu terminei minha faculdade, 2 anos depois, eu já fechei o meu intercâmbio e vim. Uhum. Nossa, que legal. É, o que eu falo para todos, né? Aquele The Books on the Table que você aprende no Brasil, ele é necessário, ele é legal, porque te guia até chegar à Austrália. Só que quando você chega em Gold Coast, que tem uma cultura diversa, não só os australianos, mas você tem os asiáticos, os europeus, os latinos, é um pouco mais complicado de você começar a entender aquele E, inglês Aussie. Mas aí você vai para a escola, você vai estruturando um pouco mais do seu vocabulário. Tem que se virar, né, cara? Tem que se virar, não tem o que não fazer. tem jeito. E tem muita Você vai gente na Austrália aprendendo. que vai aprendendo. E assim, cada um tem seu tempo de aprendizado, acho que vai de acordo com os desafios que você vai vivendo no dia a dia. Tem gente que não Sim. fala inglês, fica só cercado de brasileiros e depois reclama que a experiência na Austrália foi difícil, ou quando foi fazer uma prova de proficiência não conseguia passar porque o inglês era complicado. Mas não, é onde você está ali situado, nesse âmbito, para você aprender. Porque é um investimento caro, ainda mais hoje. Você viu que a taxa do estudante subiu para US$ 2.000, seguro de saúde. É, a nossa empresa não trabalha com intercâmbio, tá, Lucas? Mas eu trabalhei muito tempo representando agências de intercâmbio, vendendo a Austrália como destino. E assim, a gente vê que a Austrália está passando por um momento um pouco mais atípico. Mas pelo que você está dizendo, 26 anos, você está numa idade muito boa em termos migratórios, né? Sim. O que que você está analisando? O que que você tem visto desse sistema? Está se projetando já? Está se planejando? Como que está o Lucas em termos de fico na Austrália, vou embora para o Brasil? Antes de eu chegar aqui, eu falei, não, eu não quero imigrar. Não quero imigrar, eu não quero, eu não vou fazer de tudo para ficar aqui. Só que aí você vai vendo a sua vida aqui, você vai vendo que as coisas vão começando a acontecer de uma forma natural, porque você chega sem nada. Sem inglês, Uhum, sem dinheiro, sem amigos, e depois você vai conquistando, você vai se situando no lugar, falando, acho que dá para ficar mais um pouco. E sim. aí depois de um tempo vai surgindo esse desejo. E se eu tentar um processo migratório? E É. se, né, pô, eu tô com a idade, tenho uma graduação ali que dá para tentar algum caminho, Uhum, por que não? E aí a é. gente vai tentando Tentando encontrar descobrir como que funciona. tentando descobrir o seu caminho. Só que, Uhum, como você disse, a Austrália hoje está bem restrita em questão assim de imigração, porque eles estão querendo reduzir, querendo ou não, uhum, o número de emissão de visto de estudante. Tá mais difícil, tá mais caro. Só que é aquilo, se você tem um sonho, você precisa encarar certos obstáculos, certos batalhar. desafios. Ninguém disse que seria fácil, É. mas no final o processo vale a pena, assim, o objetivo vale a É, pena, né? eu queria que todos já embarcassem para a Austrália com passaporte australiano em mãos, mas trabalhando de trás para frente, gente, eu demorei 6 anos para chegar na minha cidadania. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho que a gente espera que seja para todos, mas infelizmente não é, porque é uma seleção natural que a própria Austrália faz, não é uma questão de preconceito. A Austrália, olha, você vê os Estados Unidos hoje. Migração nos Estados Unidos está quase que impossível. O Canadá está reduzindo seus números também. A United Sim, Kingdom, né, Londres também está abaixando demais os seus níveis migratórios. Então é uma coisa global que está acontecendo. E a Austrália, o Lucas está lá, ele sabe, é um país estruturado. É um país que você tem, não podemos falar por todos, né, Lucas? Mas você tem infraestrutura, segurança, qualidade de vida. todo mundo quer. Então você passa por uma pandemia, a Austrália ela é movida a turismo, aí eles abrem as fronteiras para as pessoas irem para a Austrália, um número muito Sim. grande de pessoas vai para a Austrália, o governo identifica que, poxa, estou trazendo muita gente, não tem acomodação, está subindo aqui o valor dos aluguéis, a australiana está reclamando, preciso ganhar voto nas reeleições, vou começar a dar uma Exato. filtrada aqui nos vistos temporários, estudante, turista,
colocar alguns critérios. Isso é uma coisa normal. Pode ser que agora esteja assim, a gente pode ver melhoras no futuro, ou pode ver cenários totalmente diferentes, mas ó, uma Sim, comparação, que nem sim. você falou do frio, correto. Eu também não sou uma pessoa do frio. Faz frio na Austrália? Faz, gente, mas não igual o Canadá, Europa. É, Não. Malta é um lugar maravilhoso, mas Malta não te dá possibilidade de estudo e de trabalho ao mesmo tempo. A Austrália te dá. Então, o visto de estudante na Austrália, ele ainda é aplicável, desde que você esteja elegível. Existem algumas Sim, normas, algumas diferenciações, mas o mais legal, Lucas, é o intuito da B2A, Brasil-Austrália. Eu passei muito tempo na Austrália recebendo pessoas chegando na Austrália, ajudando. Só que eu vi uma deficiência de que, poxa, por que que eu não posso já preparar essas pessoas estando no Brasil? Porque imagina se o Lucas, enquanto está lá fazendo investimento de intercâmbio, por mais que ele pense, cogite, ah, eu vou, mas eu volto, mas Lucas, quem vai dificilmente quer voltar, mas já tem uma ideia, sim. poxa, eu estou entendendo que se eu for 6 meses de inglês, vou levantar meu nível, mas aí eu vou precisar de tempo, eu tenho essa formação acadêmica, eu posso buscar um caminho de patrocínio empresarial, eu posso tentar buscar por um caminho independente. Então, a nossa empresa ela faz essa antecipação, né, essa consultoria que a gente coloca para ajudar você a entender se você tem critérios de elegibilidade ou não, fazer um planejamento e tocar o barco na Austrália. Porque na Austrália, está todo mundo na mesma tempestade, só que em barcos diferentes. Você vai num churrasco, Sim. que visto que você tá, ah, você tá já permanente. O permanente é o cara que chega com a picanha na mão, né? Virei residente. Enquanto isso, o restante está chegando ali com latinha de Antártica. Mas são coisas que, se você tem esse preparo e entende, eu acho que vale muito a pena, porque tempo também dentro da Austrália é dinheiro. Você está em Nossa, Gold, muito. Gold deve estar muito caro o aluguel. Você está dividindo casa, dividindo quarto. Como que tá a situação aí? Hoje, hoje eu tô dividindo a casa com mais duas pessoas, eu mais duas. Uhum. Cada um tem o seu quarto, mas Mas tá um não valorzinho dá pra alto. pegar um estúdio. É. É, é. E você está trabalhando de acordo com as leis migratórias, tudo certinho. Trabalho não falta, né, Lucas? Eu acho que subtrabalho, trabalho não falta, né? Não, trabalho não falta, não. Hoje eu trabalho no TFN, eu sempre confundo. TFN, CFN é como se fosse o CPF e o ABN é isso, a pessoa isso, eu jurídica. sempre confundo esses dois. Um ano já de Austrália e não aprendo. Hoje eu tô trabalhando no TFN Equipe, aqui no. Não sei se você conhece o Pacific Fair, o Shopping É, Pacific Fair. o Shopping Pacific Fair, né? Então eu Ah, trabalho lá no TFN e assim, tá dando pra se manter. Tá dando, sim, mas assim, muito apertado. Não dá pra ficar luxando, não dá pra morar num prédio mais lindo, mais sim. alto, com melhor estrutura, mas você consegue ainda Uhum. pagar sua escola, consegue pagar seu aluguel, consegue Tem um dinheiro para comprar, fazer as sobreviver. suas. É, tipo, você dá pra você se manter. Não é uma coisa E impossível. salvar dinheiro para o próximo visto já também, né? Exatamente. Que daqui a pouco já tá batendo na porta. E aí você Uhum. já tem que pensar, salvar toda semana, você já tem que fazer o seu planejamento. É, Que aqui as coisas acontecem muito rápido, eu acho que um pouco por causa disso também. Você recebe por por semana. semana. Tudo É acontece diferente, por né? semana. Toda Pois é, semana eu você tá demorei me rico. acostumando. Toda Porque no semana eu tô Brasil rico, tinha que toda esperar semana o eu tô mês pobre. inteiro para receber. Aí você esperava o mês até o final do mês. Aí na Austrália depende, né? Ou quinzenal ou semanal. Mas, poxa, toda sexta-feira caía dinheiro lá. Aí eu falava, nossa, como que eu vou me organizar, né? Caia 400, $500. Então, dinheiro do aluguel, dinheiro da comida, dinheiro disso, daquilo. Mas isso que eu acho que é importante também doutrinar, porque cada um tem a sua condição financeira. Tem gente que não precisa trabalhar, tem gente que precisa trabalhar, mas existe uma ilusão de que quando você chega na Austrália, dependendo do que você fazia no Brasil, na primeira semana de subtrabalho era o que você ganhava em um mês, tendo essa qualidade de vida. Aí você fala, poxa, eu vou comprar um celular, vou viajar para Bali, vou não sei para onde. Gente, tá no visto de estudante, faça o seu pé de meia, entenda o que você vai ter que gastar se você quiser ficar, porque tudo vai ter custo. Custo da escola, reaplicação de visto, depois visto de graduação, depois validação profissional, consultor migratório, aplicação de visto, até você chegar na residência, e aí você não precisa pagar mais nada disso daí, porque agora você já tem a sua residência na Austrália para depois chegar na cidadania. Então, é uma vida que tem gente que passa um pouco de aperto, não é tão simples, Sim. mas você consegue sobreviver. Você consegue sobreviver. Então,
vai muito de você também, de trabalhar. Que horas são agora aí? São quase meia-noite? Agora, meia-noite. Meia-noite É, exata. você chegou do trabalho agora. Cheguei era 10, 10 horas. Então eu já estava um tempinho cá. Mas eu falo, é essa vida. Vou estudo, estudo, trabalho. Aí eu junto dinheiro, aproveito um pouco. Tem muitas coisas boas em Gold Coast que dá para ser feito. Vou ali para Sim, Brisbane, sim. vou para Sunshine, vou para Nimby, vou para essas regiões em volta. Pega uma promoção de Sim, as passagem passagens boa. aqui são baratas, entendeu? Você consegue pegar um hostel em Sydney, passar, Uhum, sei lá, uns 3 dias em Sydney. sim. Lógico que você não vai pegar um estúdio, um quarto maravilhoso. Marriott Hotel, Pega um, cara, um você também hostel chega ali. ali. E aí você conhece as pessoas, você faz amizade. E você chegou a voltar pro Sim. Brasil para ver a família ou ainda não? Não, ainda não. Que assim que eu terminei de pagar, assim que eu terminei de pagar o meu visto, finalizar todo o meu processo de visto, eu decidi comprar um carro. Falei, não Oh, dá. é. Não dá para ir pro Brasil, não dá para renovar visto, comprar carro e ir pro Brasil. Uhum. Tenho que escolher. E o carrinho, pegou um carrinho legal, pegou um carrinho que cabe na Eu cidade. peguei. Sim, sim, peguei um hatchback simples mesmo, só para se mover por Ah, aqui. Porque eu faço alguns trabalhos de cleaner também, então precisa, ajuda. ajuda muito, entendeu? Eu lembro que eu paguei US$ 1.000 no meu primeiro carrinho na Austrália, eu chamava ele de Poisé, que às vezes ele pegava, às vezes ele não pegava, mas ajudou bastante, porque eu sou de Perth, então Perth é tudo espalhado. E diferente de Gold Coast, que você tem acesso a trem, perfeito é que tem, mas tem trabalhos que você precisa ter um carrinho, uma motinha para você se locomover. E não é caro, Sim. gente. Dependendo do que você quer investir, 2.000, 5.000, US$ 10.000, você tá com um carrinho legal. Tem que estar em dia o carrinho, né? Você tá com a habilitação daí já ou tá andando com a sua habilitação traduzida? Não, tô com a minha habilitação traduzida ainda. Eu fiz o teste prático, não, o teste Teórico. teórico, passei e tal, só que aí agora eu preciso fazer só o teste prático para pegar a definitiva Cara, australiana. por dica, tá? Pega um professor particular para você fazer algumas aulas. Porque eu, pô, tava com 6 anos de Austrália, quando você vira permanente, você tem que pegar já a carteira de habilitação, porque também você não precisa andar com passaporte nem outros IDs. Falei, vou passar, passei no teórico, vou entrar no carro, vou dirigir. E na Austrália, se você faz com a manual, você pode dirigir manual e automático. Se você faz com Sim. automático, somente automático. Aí a hora que eu saí, entrei no carro, né? Falei, poxa, tô relembrando eu com 18 anos de idade, né? Aí eu olhei, ninguém no carro, só o examinador, que já é diferente. No Brasil ia 3 pessoas atrás de você ali também, tudo passando aquele perrengue, eu sou o próximo, Sim, onde que sim. ele vai parar? Aí, pô, oi, tudo bem e tal. Coloquei, saí do estacionamento, ele falou, para, você reprovou. Eu falei, ué, por quê, né? Ele falou, você tá enxergando o pneu da frente do outro carro? Eu falei, não. Ele falou, você não deu a distância certa, pode dar a volta e voltar para. Cara, eu falei, nossa, aí eu tive que Nossa. aprender, conversei com o instrutor, fui no mesmo lugar onde eu estava aplicando para tirar a minha CNH da Austrália, e o instrutor falou, a gente vai fazer uma aula. Essa é uma aula de 1 hora, eu vou passar por onde eles passam. Então, se ele virar para cá, você vai ali. Então, eles já sabem, usei o carro do instrutor. Sim. E o engraçado, né? Porque não tem uma baliza que nem no Brasil. Você sai para andar 20 minutos com o instrutor. E o meu, ele falou: para no shopping ali, para naquela vaga. Parei na vaga, ele abriu a porta, pode dar ré. E aí, na segunda vez, eu consegui passar. Mas eu dou uma dica: usa pelo menos para tirar vícios e coisas que a gente tem do dia a dia que a gente acaba esquecendo. Mas vai dar certo, Nossa, você eu vai tenho conseguir. muito visto. Nossa. E se for tirar com o seu Ai. carro, ele tem que estar bonitinho, hein? Sim, sim, não, tá regular. Tá Pneu, tudo tudo, certo. porque eles vão checar tudo. Sim, Examinador, eu sim, falo, nossa, sim. é uma profissão legal, mas é um cara que deve dormir com o ouvido pegando fogo. Mas legal, Lucas. Nossa senhora. E assim, agora, qual que é o objetivo? É estudar, tentar fazer uma validação, tentar pegar um sponsor? Agora é terminar o inglês. Tô no intermediário agora. E eu tenho um tempo ainda, tenho mais um ano de visto. Então, eu renovei só pra inglês mesmo, não quis renovar para inglês ou VET ou qualquer outra coisa, porque a gente não sabe como que tá, como vai estar a imigração daqui a algum tempo, Uhum, né? A gente tá, eu tô, assim, é aquilo, o conhecido do conhecido, né? A gente tá, pelo menos agora eu estou escutando bem mais pessoas com visto negado para questão de
para a questão de VET. Então, especialmente no meu caso, que eu tenho uma graduação no Brasil, se eu quiser mudar, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Sim, lógico, o VET ele é muito bom porque tem um custo menor do que eu fazer um Uhum. mestrado, por exemplo, né? O mestrado eu vou ter que fazer uma prova de proficiência e ele é muito mais caro do que um VET. Só que, em contrapartida, eu não tenho a possibilidade de aplicar para um pós-graduate igual o Uhum. VET. Né? Por exemplo, no VET eu não poderia aplicar para um pós-graduate. Pode. Já no mestrado eu já consigo. Acho que acho que Ângelo, está na área de TI, né? Agora pode. vamos tirar aqui algumas dúvidas suas. Então, primeiro, mestrado pode parecer caro, mas tem escolas particulares que não são faculdades, que o campus da faculdade é menor, a facilidade, que eles têm valores mais acessíveis. Pode ser bem comparado com o valor de um tecnólogo, de um VET, tá? Então é legal de Uhum. conversar com a sua agência de intercâmbio para entender, poxa, 2 anos de tecnólogo, 2 anos de mestrado, como Sim, que ficaria, entendeu? Então acho que vale a pena, porque tem esse mito. Antigamente, faculdade era caro, mestrado era caro, mas hoje tem mais possibilidades. Exemplos, não estou fazendo promoção, Torrens, CQ, a própria Kaplan Business College. Então tem muitas, hoje, faculdades que são menores e o valor ele é mais competitivo. Agora, o Graduate Visa, ele tem dois caminhos. Ou você se forma em algo que esteja presente na lista de demanda quando você finalizar. Então, hoje nós temos chefe, carpintaria, pedreiro, tem bastante ocupações lá que não sim, necessitam bacharelado. Aí você consegue para o visto de graduação do tecnólogo. Você tem 18 meses ali para fazer o processo de reconhecimento, tentar um sponsor, seguir o caminho, é a escadinha. Se você faz um bacharelado ou um mestrado, não necessariamente a ocupação precisa estar na lista de demanda. Só que aí você quer tentar estudar algo que vai te dar possibilidade de sponsor. Porque não adianta sim, você se formar em algo, ter experiência profissional em algo e não estar na lista de demanda na Austrália. É um pouco complexo para você ganhar o caminho migratório. Então, eu acho que, desculpa, Lucas, antes de você tomar uma decisão do próximo visto, analisar o cenário migratório. Hoje, o que a gente vê que está em crescimento na área de VET, eu não estou falando para você fazer isso, tá? Mas a gente vê que sim, chefe está supersaturado. A área de construção está em alta porque está faltando casa. A área de sim. projetismo, projetista, de engenheiro, de arquiteto. Então, tem algumas ocupações que estão lá. Agora, a faculdade, depende de qual é a ocupação, são 4 anos, 5 anos. Mas o caminho, Lucas, pela sua idade, o importante é você chegar no visto de graduação abaixo dos 36, né? Para conseguir fazer a validação e seguir o caminho ali migratório para um sponsor ou para um programa independente. Tem dúvida, Lucas? Eu estava pensando algo correlato a minha graduação no Brasil. Eu gosto muito de tecnologia, só que eu não tenho nenhum background nisso. Então, eu nunca trabalhei, nunca não tive experiência. E uma área que me chama muita atenção era de Business Analytics. Então, eu tenho medo, às vezes, de pegar um mestrado porque a gente tem aquela coisa de ser muito difícil, porque é o inglês, porque é mais caro e tal. E a gente só fica olhando ali pro VET. E aí a gente fica naquela coisinha, assim, bem restrita, bem restrita. Mas é aquilo, eu tenho tempo ainda para pensar, tenho que analisar com cuidado. Uhum. Mas tem possibilidades, tem caminho, é só pesquisar e tomar a É, decisão certa. é a decisão certa e a gente espera que seja certa, mas é aquilo, né? Austrália. Pode ser que você escolha Business Analytics e quando você vai fazer a formação, aquela ocupação não esteja mais na lista de demanda. Aí azedou. Sim, sim. Entendeu? Tem muita gente que às vezes escolhe um curso, por isso acho que foi sábia a sua escolha de vou fazer o inglês, porque o inglês ele é neutro, ele vai me ajudar. Eu vou tentar fazer um curso de Cambridge, e aí você vai tentando algumas possibilidades dentro do inglês para sair com ele lá em cima, porque depois Sim. regredir vai ser difícil. E quando estiver próximo lá da sua virada, né, para uma próxima renovação, já começar a se perguntar o que que eu vejo, o que que eu me vejo fazendo, né, nos próximos 2 anos de estudo, talvez 2 anos depois trabalhando, para seguir um caminho migratório. Então, as possibilidades ela tem que estar com uma idade muito boa, iniciou o inglês e o inglês ele vai ser relevante,
vai ser somente encontrar mesmo lá, né, uma ocupação na lista que possa te trazer um caminho migratório. Ou conhecer alguém na Austrália, né, que é o famoso Partner Visa, e ir por esse lado. Mas O aí Visa também Love, é um né? pouco mais complicado, né? Você tem que ficar aí quase que 2 anos, 3 anos com a pessoa. E qualquer problema, você tá ali na mão da pessoa. Tô brincando, tá, gente? Não são todos esses casos, não. Tem muita gente que aplica o partner e são muito felizes. Mas Sim, é. sim. E, e o que que você mais gosta de fazer aí, cara, no seu tempo livre? Pega onda, caça tubarão, vai fazer. Uma coisa que eu não fazia no Brasil, porque não é da nossa cultura, mas aqui eu tô gostando muito de fazer é acampar. Cara, Aham, os campings aqui são assim muito preparados. São é coisas muito assim legal. surreais. É água quente, é Aham, churrasqueira, geladeira, micro-ondas. E é muito gostoso acampar aqui na Austrália. Não chega nem perto do perrengue que a gente enfrenta no Brasil. não, Porque não tem essa estrutura, não tem essa segurança. Aqui não, cara. Você vai acampar, tipo, eu não tenho um carro 4x4. Eu consigo mas dá pra acampar chegar no campo. tranquilamente, dá pra chegar em todos. Semana passada eu acampei em Sunshine, muito Nossa, bom, eu muito adoro bom. Sunshine, cara. É muito legal lá pra cima. Sunshine é o lugar que eu quero me aposentar quando eu retornar pra Austrália. Ali pra cima, Sunshine Coast. Mas do outro lado da costa também, Western Australia, em Perth, a cultura é acampar. Você não vê muita gente na praia no final de semana, porque Perth não tem tanta onda, o mar é um pouco gelado. O pessoal, a minha esposa, a gente mora aqui no litoral do Brasil, ela vê os camper vans e eu falo, isso daí nem se compara com o camper van lá da Austrália. E outra, lá tem o seu próprio carro que você pode colocar uma barraca em cima. E a estrutura de você chegar num lugar, você paga uma taxa, é claro, né? Você tem que estar Sim. ali contribuindo. Mas você vai tomar banho, você tem cozinha que você pode usar, você tem Nossa, tanta é coisa muito ali barato, assim, não é e é caro. muito Eu paguei barato. acho que $40 Você paga por ou carro, né? Ou 20, por acho pessoa, acho que foi dependendo de onde vinte você vai. dólares. Eu acho que eu É paguei muito vinte legal. dólares à noite. Eu fiquei 2 dias, tipo, $40 pra Só que desse acampar. lado aí onde você está, é um pouco mais estruturado, porque as coisas são um pouco mais próximas. Lá do outro lado, depende de onde que você vai, você tem que ter um 4x4, tem que ter um rádio no carro, porque Perth, você tem Perth, 3 horas para baixo é Margaret. No meio tem algumas cidades. A próxima cidade lá para cima é Gerrington, dá 6 horas de viagem. A primeira vez Nossa. que, antes, quando deu a pandemia, eu estava tentando voltar para o Brasil, eu coloquei as coisas no meu carro, coloquei uma barraca em cima e falei, vou viajar. E aí estourou a pandemia, não consegui atravessar estado. Eu parei lá em Kimberley, lá em cima, ali perto de Carindini. E ninguém, assim, não tinha ninguém, porque estava todo mundo em casa. Eu era o aventureiro que falei, eu vou ficar longe de todos, não vou ficar no centro da cidade. E foi até o meu primeiro encontro com os dingos, que são os cachorros que tem na Austrália. Não sei se você já chegou a ver algum. É um bicho Não. tão bonitinho, parece é o caramelo australiano. Aí eu fui fazer lá uma pasta, né? Eu tava sozinho, o camping bonito, tudo ajeitado, mas eu sozinho, não tinha nenhum motorhome, nada em volta. Aí eu fui fazer lá um macarrão, deixei cair o macarrão no chão, falei, o wildlife vai comer isso daqui, eu vou descansar. Subi pra tenda, daqui a pouco escuto uns barulhos assim do farol, assim, a luz do celular. Eu vejo aqueles olhos, porque eles andam em bando. Devia ter uns 50, 60 cachorros em volta do carro. Mas é Cara, uma experiência, cara, é uma experiência muito legal. Acampar, ainda mais. No Brasil, eu acampei acho que 2 ou 3 vezes, e às vezes você vai num camping, é um chuveiro para 37 pessoas, a nossa. barraca está no barro. Lá não, você chega, tá tudo bonitinho. Sua vaga é essa, você para seu carro aqui, você tem às vezes a Aham. energia, você tem a água que chega lá, e ainda você tem os lugares que você pode usar. É muito legal, Porque eu é fiquei tinha muito até legal. Wi-Fi, cara, tipo, no meio do Você mato. tem e aí eles chamam também de glamping agora, né? Porque tem gente que leva É, tudo no carro. Bolsa para tomar banho, tem chuveiro em volta. Isso se não falar dos motorhome, né? Aqueles bichão que você vê na estrada, que é de cultura australiana quando eles se aposentam, os velhos, eles compram um motorhome, paga a licença, 150 mil, que é uma casa, e eles ficam parados, né? Eles vão viajar na Austrália toda e vão parando a cada 10 dias no camping, mas o cara tem TV, tem água quente, tem banheiro. A gente ainda era. Eu fui muito raiz, já tive que dormir no porta-malas do carro. Ia fazer umas trip, saía de Brisbane, ia diretamente lá para Nimby para dar uma volta, né? Porque a gente adorava passar por ali. Chegou aí para Nimby já ou não? ainda não. Ainda não.
Aí de Nibin a gente saía, voltava para Byron Bay. Aí em Byron Bay dormia num carro, né? 5 meninos, dormia todo mundo ali, coisa. Aí de Byron a gente voltava para Gold no domingo de tarde para passar em Burley para poder comer a comida brasileira e ver o pessoal brincando com fogo lá. E aí voltava para Brisbane. Então assim, várias aventuras que dá saudade, viu? E é muito legal. Sim, Você é tá muito bom, é vivendo muito aí bom. algo muito bacana. Lucas, é isso, cara. Eu tenho uma reunião agora às 11h30. É um prazer te conhecer. Espero que daqui a um tempo eu consiga falar com você para te ajudar a fazer o seu planejamento migratório. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para nossa equipe também. Estamos no Brasil, Sim, temos representantes dentro da Austrália. E, cara, foca no inglês. The books on the sim. table. Gasta o seu Aussie accent aí e as coisas vão acontecer. Com fé vai dar tudo certo. Para quem veio de uma Sim, cidade pequena no Brasil, atravessou o oceano para chegar na Austrália e está morando numa das melhores cidades que tem, meu, é sucesso. É esforço, né? sim, É esforço que tem sim. um Confiar no reconhecimento aí, processo. confia no processo. Lucas, posso deixar a live salva? O pessoal ver aí como, vamos dizer, experiência, focar e também, quem sabe, Sim, ter a coragem que você teve de poder ir tomar esse passo para a Austrália? sim, com certeza. Então tá. Lucas vai virar referência da B2A lá em Gold Coast. Então, Lucas, se você quiser Ah, falar com a nossa equipe, pode dar uma mensagem que eu te dou uma consultoria depois. Mas então tá aproveita, tá, bom. cara? Se cuida aí, vai descansar que amanhã ainda é sexta-feira. É, nem fala ainda. Amanhã tem 2 shifts ainda, ô Jesus. Ah, não, mas é isso Ai, aí. Pensa no dinheiro, pensa no estudo e pensa nessa maravilha que é viver em Gold sim. Coast. Tá frio aí ou tá gostoso? Olha, pra mim, eu sou do Sudeste, tá? 10 graus, cara, pra mim é muito frio. É. Da minha cidade, o mínimo era 18, então Aqui em tá Gold, frio. você tava aí quando passou o Alfredo, né? O ciclone. Sim, 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 Ah, sim. nossa, a cidade ficou um pouco devastada, mas é sinistro, né? Porque no Brasil a gente bate um ventinho, uma chuva, uma tempestade, mas quando você está no foco de um ciclone, você fala, meu Deus, E a segure-se. cidade parou, né? Foi tipo uma coisa Para, que parou para. tudo, nada funciona. E legal que todo mundo se ajuda, né? Eu não sei se você Sim. percebeu isso, mas, meu, no Brasil também, as pessoas são bem solidárias enquanto a isso, mas, meu, que legal. Queria estar aí, Lucas. Queria estar indo fazer esses 2 shifts amanhã, indo para a escola de inglês, revivendo tudo isso daí que eu já vivi, vamos colocar Gold foi 2011, então já foi uns 14 anos atrás já. Tempos Mas é bons. bom, tô aproveitando. E eu passei a virada Muito do ano de obrigado. 2017, e aí em Gold eu caí naquelas pedras de Burley, sabe? Ah, eu Juntei passei em em Burley pra Kirra. ver Eu passei em Kirra esse ano agora que entrou, eu passei em minha Kirra. irmã tava visitando, voltei a morar em Brisbane, minha irmã foi me visitar, ficar 6 meses, aí a gente tem um amigo que mora em Mermaids. Aí nós fomos na casa dele. Mermaids tem um posto Shell, aí tem um negócio de jogar, na época, não sei se tem ainda, você jogava Machado, e tem um clube, ele mora por ali. E aí ele falou, vamos pra Burley, né, Hum. porque se tiver polícia, essas coisas, e na época a Uber era muito caro. E aí a gente tava lá em Burley tomando uma, tal, vendo os fogos, daqui a pouco fui ver, eu tava lá nas pedras lá embaixo. Aí eu levantei, tudo certo, dei uma ralada, e depois de lá fomos pra uma festa, teve um luau em Mermaids. Um luau meio Ah, descontraído. Nossa, muito sim, legal, cara. sim. Muito legal. Mas é É isso. muito bom. Vai descansar, Lucas. Muitas memórias. Então tá. Grande abraço pra Muito você aí. obrigado, hein? Valeu, tchau, tchau. Valeu.